Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. Com a ajuda de Deus, livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 11. Livro de Hebreus, no capítulo 11. Iremos ler, amados irmãos, verso 6 ao verso 12. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como uma terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Queridos irmãos, irmãs, famílias, ouvintes da palavra, mais uma vez estamos na presença do Senhor, recebendo as instruções que o Senhor tem colocado para nós. Capítulo muito conhecido, capítulo que nos traz à memória um resumo de diversos pontos que estão detalhadamente citados na Bíblia. Mas, irmãos, faz-se necessário que estes pontos sejam revisados nesta noite, para que o Senhor possa falar com a sua necessidade. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós temos momentos
em nossa vida, de obras que alcançamos, onde as nossas forças, as nossas condições inviabilizavam que um resultado positivo se alcançasse. Você tem exemplos que você poderia se encaixar nesses poucos versos que nós lemos. Nós temos também exemplos da mesma forma. Irmãos, o Senhor nos toca nesta noite para que estejamos atentos, para que estejamos com a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Muitos de nós, amados irmãos, que recebemos essa palavra por orientação, por costume, por criação, temos a nossa fé calçada segundo a orientação de homens. A Bíblia, que nos relata a história do povo judeu, também a história do caminho que é Cristo, ela nos mostra, ela nos orienta, independente de que por qual boca tenha sido ministrado. Ela nos orienta a respeito da graça, a respeito das promessas, a respeito dos favores imerecidos que alcançamos das mãos do Senhor. Tomemos, por exemplo, irmãos, aqui falamos que a respeito de Abraão, Isaque e Jacó, que esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A respeito de construção, a respeito de criação, quando eu jovenzinho ainda, com 18, 19 anos, iniciei junto a um cunhado uma construção de um prédio na cidade de Itapevi, mas, irmãos, não tinha condições alguma. Mas o Senhor abriu aquela porta, o Senhor nos impulsionou a ir para frente. Só que na largada, irmãos, a fé vacilou no meu coração. Imagina os irmãos que quando você vai começar uma construção, um dos artigos mais baratos é o madeiramento que você precisa comprar para fazer o enquadramento da construção dentro do terreno. Imagine os irmãos que começando um prédio, nós não tínhamos dinheiro para comprar aquele madeiramento. E eu fui congregar uma igreja. Quem atendia o culto aquele dia era o irmão Jonas Cardoso, que à época atendia como ancião em Osasco. E no começo da palavra, ele falou: jovem, você que entrou aqui e você está temendo, a tua vida é que nem uma construção, é de tijolinho em tijolinho. Você acha que não vai dar, mas Cristo fala: continua, vai chegar até o final. Eu fui surpreendido naquela noite pelo favor do Senhor ministrado na boca daquele irmão, daquela igreja. E o Senhor nos deu a vitória. Vejamos esse outro verso seguinte, que pela fé também a Sara concebeu fora de idade, porque teve por fiel quem lhe tinha prometido. Já relatei aqui, amados irmãos, glória ao nome santo do Senhor, que eu e minha esposa, nós não podíamos gerar.
E nós nos despertamos para isso. Nós já tínhamos alguns anos de casado e começamos a buscar a ciência, a misericórdia de Deus, buscando do Senhor alguma confirmação do que haveríamos de acontecer conosco. E no curso daquela prova, a minha esposa, ela passava muitos dos dias dela, ela tem atividade, ela é pesquisadora, na nossa residência. E tinha uma serva de Deus, da Assembleia de Deus, à época, que trabalhava conosco. E a minha esposa trabalhando em um lugar da casa, em um cômodo, e aquela serva de Deus trabalhando em outro cômodo. Mas o crente sempre anda em comunhão, como nós convidamos há pouco, que haja compartilhamento dos cultos, que haja a participação de todos os cultos que for possível, porque o crente deve estar sempre batendo na misericórdia de Deus. E aquela serva de Deus, irmã assembleiana, muito temente, irmã Maria, ela não perdia, irmãos, um programa do bispo da Assembleia de Deus, do Samuel Ferreira, o irmão Samuel Ferreira. E a minha esposa ficava atrás da parede, esperando a hora, aleluia, que haveria a ministração da palavra daquele servo de Deus. Não era a igreja que ela frequentava, mas era a palavra manifesta na boca daquele homem. Irmãos, no rádio, o que aquele servo de Deus pregou, nós estamos usufruindo dos favores do Senhor até o dia de hoje. Certa vez, em grande desespero, saí pelas ruas do bairro em que eu moro, busquei uma pregação, uma palavra, uma mensagem que esquentasse o meu coração, a minha alma. E entrou o primeiro vídeo, um vídeo antigo, de uma pregação de um pastor de uma igreja de Orlândia. E aquele irmão, amados, pregava a respeito da glória do segundo templo, do segundo tempo, pregava, profetizava, mas a fé, irmãos, uma retransmissão, minha vida com muitos problemas, mas eu falei, Senhor, dá um sinal que eu não estou simplesmente ouvindo uma mensagem, mas que há manifestação do Teu Espírito na pregação desse homem, do irmão Marcos Feliciano, inclusive é deputado. Quando eu cheguei na minha casa, amados irmãos, meus filhos tinham ido dormir e o meu filho mais velho tinha brincado com uma Bíblia e deixou a Bíblia em cima da cômoda, em frente à minha cama. Fui pegar a Bíblia. Quando eu fui fechar ela, a mensagem que eu tinha pedido um sinal para o Senhor era a mensagem que estava aberta. Aquele irmão, aquele pastor, eu não conheço ele. Ele não é da minha igreja, eu não sou da igreja dele. Mas nós estamos ligados na mesma igreja, no mesmo Cristo, no mesmo Senhor. E por que o Senhor manda essa palavra para nós, irmãos? O Senhor está mandando essa palavra para nós, nos relembrando destes testemunhos, para que você não esmoreça, para que você não desista do teu caminho. Abraão recebeu a promessa. Deus pediu para que ele saísse do meio
da parentela dele. Ele largou tudo e seguiu a promessa. Teve fé. A esposa dele, ela era estéril. E o anjo apareceu e falou que faria deles pais de uma multidão. Só que, amados, o milagre só aconteceu quando ela tinha 90 anos. É ou não é motivo para esmorecer? A palavra do Senhor hoje, irmãos, vem. A inspiração do Senhor para nós que transmitimos essa mensagem vem nesta noite. Irmãos, Deus sabe como está o nosso coração. O Senhor despertou nós para orar nesta madrugada. Não consegui pegar no sono depois das 3 da manhã, orando muito, rolando na cama. E não vi a hora de chegar a hora do culto para poder transmitir essa mensagem para você. O Senhor conhece o teu sofrimento. O Senhor conhece o teu choro. O Senhor sabe até o dia, conforme a tua prova, a maneira como você lamenta. Irmãos, o Senhor te conhece indo, te conhece vindo. A tua vida pode estar de perna para o ar, mas o Senhor te convida, tenha fé e tenha bom ânimo, que o Senhor te ajudará. O Senhor te colocará por cabeça. É impossível, né, irmão? É impossível, né, irmã? Mas você segue o Deus do impossível. Você serve ao Deus que transforma o que é morto, traz a vida. O Senhor é Deus que pega um ventre que não gera para que possa gerar muitos filhos. O Senhor é Deus que pega, irmãos, numa empresa, no emprego, numa situação de falência, e transforma, irmãos, em uma grande corporação. Tem fé na igreja para receber essa palavra? A tua prova, ela é a mais difícil, não é verdade? Tudo que foi falado aqui é obra de Deus, mas não se compara com o momento que você está vivendo. Porque, irmãos, a minha prova é maior do que a sua. A sua prova, a partir do teu ponto de vista, é maior do que a minha. Só que nós estamos ligados ao mesmo Deus. E o Senhor que manda essa palavra te provoca nessa noite para que você renove mais uma vez a tua fé. O mês está começando. Estamos no meio de uma semana. A sociedade está vivendo dias de muita aflição, mas o Senhor continua sendo seu Deus. O Senhor é o Deus da tua infância, é o Deus da tua mocidade. O Senhor continua sendo Deus que pelos caminhos que você passou, por diversas linhas que você andou, mas sempre teve uma palavra que prometeu que o Senhor seria contigo. Lembra do teu passado? O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu das promessas que Ele fez para você. Pela fé, a idosa Sara concebeu. Pela fé, Abraão alcançou os favores do Senhor. Irmãos, Abraão é o pai da fé. O Senhor manda a todos nós uma palavra de um grande homem. O Senhor manda para nós uma palavra de um grande servo de Deus, de um amigo de Deus. O Senhor nos lembrou nesta noite dos favores do Senhor sobre Sara.
que de um ventre estéril gerou uma grande nação, uma grande multidão de povo. Então hoje o Senhor não está te prometendo, não está revendo, não está te relembrando de pequenas promessas. Hoje o Senhor está te relembrando, revivendo, revisitando na tua memória os grandes projetos que Ele tem para a tua vida. Irmão, do ventre estéril e idoso que o Senhor fez uma grande nação. Irmãos, é quando você está no nada, é que o Senhor se apresenta e faz tudo na nossa vida, na sua vida. Testemunhos da misericórdia do Senhor temos diversos, já contei diversos aqui para a Irmandade, que acontecimentos, testemunhos que alcancei na minha própria vida, que sou testemunha do que aconteceu na vida dos meus pais, na vida da minha família, no meio da nossa Irmandade. Não adianta que fiquemos reprisando, ainda que as obras do Senhor não se envelheçam, mas hoje o Senhor não precisa que você ouça mais um testemunho para que você se console. Hoje o Senhor quer que você renove a tua fé. Não tem tempo perdido, não tem história mal acabada. Eu não sei aonde está a tua necessidade, o Senhor o sabe. Os irmãos entendam que nós somos apenas um instrumento da palavra. Mas receba esta mensagem, esta palavra, essa instrução. Se o Senhor assim o fez para nos despertar essa noite, é que está chegando o dia da tua exaltação, igreja. Confiemos no Senhor, louve ao seu Deus, louve ao Criador dos céus e da terra, louve a Cristo que deu a própria vida em favor das nossas almas, o Senhor que deixou sobre nós o seu Santo Espírito, para que quando invocássemos a santidade do Mestre, houvesse a manifestação do poder do Espírito Santo sobre nós. Então, irmãos, creia na palavra, creia no Deus que fez os céus e a terra. Irmãos, tem um povo prostrado que recebendo esse culto. A prova está muito grande, irmãos. A prova está te colocando por terra. Mas Jesus Cristo, que nos encaminha, que nos revela, que nos envia essa palavra, te anuncia: haverá prodígios, milagres e maravilha no meio da igreja. Você que recebe esse culto, que você não é membrado, você não é vinculado a nenhuma igreja, estamos aqui relatando os favores do Senhor que está registrado nas Escrituras. E se você crer que há um Deus que fez os céus e a terra, que mandou o próprio Filho para morrer por nós, para que tomasse para Ele os nossos pecados. Se você, a partir de hoje, crer na existência de Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, o Senhor te faz uma promessa, que estará contigo todos os dias da tua vida. Pode estar no buraco em que estiver, com o diagnóstico que for, o Senhor hoje nos desperta a respeito da fé. O Senhor hoje nos desperta a respeito do cumprimento da palavra, cumprimento das promessas. O livro de Hebreus, irmãos, autoria não confirmada, se é Paulo, se é outro apóstolo, mas é uma carta mostrando os exemplos dos relatos bíblicos, justificando e confirmando aos judeus a veracidade da vida e obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se houve o efeito esperado
não podemos confirmar, porque nem todos os hebreus assim o receberam, mas ficou registrado para que chegasse, através dos séculos, essa palavra e alcançasse o teu coração. Receba essa palavra, amados irmãos, irmãs, como vindo do trono da glória do nosso Deus. O Senhor não erra endereço, irmãos. O Senhor não erra história, não erra obra. O que você está esperando do Senhor, o Senhor fará na tua vida, não fará com teu vizinho, não fará com alguém próximo a você. Você não lamentará que o que você esperava outra pessoa alcançou. O Senhor é onipresente, é onisciente, mandou essa palavra nesta noite, falando com a tua necessidade. Recebamos essa palavra como vinda dos céus. Renove a tua fé. Pode estar na prova que for, o Senhor é contigo. O Senhor nos lembrou hoje de obras, favores, maravilhas que chegaram, que foram consumados. Você marcará no livro da tua vida a vitória alcançada nesta provação que você está enfrentando e usará esse sofrimento para contar as boas novas do Senhor no meio dos teus. Esta é a palavra que o Senhor nos manda e que o nome de Deus, por tudo, por nós, seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, irmãs, tomo a liberdade de convidá-los a permanecer no culto nesse momento. Iremos agradecer ao Senhor em oração. Iremos fazer uma oração de intercessão também pelos pedidos dos irmãos e das irmãs, a qual vocês têm colocado nesses meios de comunicação, a qual é disponibilizado os nossos cultos. Não temos, irmãos, nem irmão, nem irmã, nenhum obreiro na igreja para anotar os pedidos de oração. Está registrado no chat, mas mais do que no chat, está registrado no livro de memórias do nosso Senhor. Apresentaremos a todos os pedidos, todas as necessidades da igreja. Então, não se disperse, creia, renove a sua comunhão. O Senhor mandou palavra da fé. Vamos ter fé que o Senhor continua operando o milagre no meio de nós. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória ao Criador. Bendito é o teu santo nome, Pai amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alaia, Jesus. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, te somos gratos mais uma vez, porque tu tens despertado, Senhor, a todos e tens mandado para nós um santo culto de louvor e adoração à tua santidade divina. Este culto, Senhor, que foi aberto em memória de Jesus Cristo, Filho do teu amor, e por este mesmo nome está sendo encerrado, Senhor, a qual tu tens se feito presente no meio de nós. Graças te damos pelos hinos cantados, pela oração que temos certeza, orações que temos certeza que alcançou o trono da tua glória. Te somos gratos, Senhor eterno, pelos conselhos, que temos certeza que foi bem recebido pela nossa irmandade, e maiormente te somos gratos pela tua santa e bendita palavra. Ó Pai de misericórdia, mais uma vez, Senhor, tu tens nos despertado, tu tens nos lembrado, Senhor, que tu és um Deus que ouve o clamor do teu povo, e que o seu povo tiver fé, alcançará a bem-aventurança, Senhor, que tu tens nos prometido. Graças te damos por tudo, Senhor. Permita que possamos usufruir, gozar, cantar as tuas misericórdias sobre nós. E mais uma vez, Senhor, nós te pedimos permissão para entrar no teu santuário agora, Senhor, pedindo a sua misericórdia, Senhor, pedindo intercessão
pelos pedidos de oração da igreja. Senhor, o teu povo tem sofrido. A palavra mostrou, Senhor, vem Senhor eterno, uma aflição, um tremor, um constrangimento muito grande na pregação da palavra, Senhor, porque temos certeza, Senhor, que o teu povo está gemendo neste momento. O teu povo está clamando a tua misericórdia. Aleluia, aleluia, Senhor. Quantos de nós, Senhor, já não tem mais condição? Quantos de nós, Senhor, já se perderam as esperanças, Senhor? Seja em que esfera for da nossa vida, seja por qual motivo for o motivo do nosso lamento, Senhor, ouve a oração do teu povo, pelo amor do teu santo nome. Entra com providência, Senhor, entra com providência nos hospitais, entra com providência, Senhor, nas empresas, entra com providência nos casamentos, Senhor, entra com providência nas famílias, Pai. Quanta desesperança, quanto lamento, Senhor, que já não há mais expectativa de que o bom, que o agradável seja alcançável, que a saúde seja permanente, mas nós estamos diante do Rei da Glória, intercedendo por esse povo que te ama, intercedendo por esse povo que te clama. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, ouve a oração do teu povo, Senhor, ouve o clamor do teu povo, Senhor, e tome para ti, Senhor, as nossas dores, as nossas enfermidades, e que haja saúde com abundância no meio de nós, que haja prodígio, Senhor, que haja reestruturação de casamento, reestruturação de vida financeira, Senhor, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Ó Pai de misericórdia, tomamos a liberdade ainda, Senhor, de pedir a ti, Senhor, a orientação, a guia para as forças de saúde pública do nosso país, para os nossos governantes, Senhor, e pedir também a tua proteção, Senhor, que tu possa guardar as forças de saúde, os médicos, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, Senhor, os auxiliares de limpeza, as equipes de limpeza dos hospitais, das casas de saúde, Senhor, também, Senhor, os funcionários funerários, Senhor, que haja, Senhor, a tua proteção sobre eles e as famílias por eles representadas, Senhor. Passa de nós esse cálice, Senhor, e o teu nome será glorificado, ficará registrado, Senhor, nas nossas vidas, esse momento de perturbação que temos vivido, mas queremos, Senhor, e temos certeza que alcançaremos, que ficará registrado também as vitórias que alcançaremos das tuas mãos. Graças te damos por tudo, Senhor, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus, o Filho do teu amor, aquele que vive e reina, não só hoje, mas por todo sempre. Amém, glória, glória a Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória, glória, glória ao Senhor, glória a Deus, bendito é o teu nome, aleluia, o nome de Deus seja sempre